Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, estimado diácono Sandoval, celebrando a solenidade de São João Batista, aqui hoje encerramos também a festa desta comunidade que tem São João Batista como padroeiro, como patrono. E nós, de modo privilegiado, estamos hoje celebrando o verdadeiro significado da festa de São João. Há alguns dias vem acontecendo os festejos de São João, em vários lugares, em várias cidades. Tem uma cidade famosa aqui, vizinha nossa, Ibicuí, que as festas de São João é uma das mais famosas. Ultimamente tem crescido também a festa de São João em Jequié, acho que vocês têm conhecimento. E também um lugar que se festeja muito, Santo Antônio de Jesus, e por aí vai. Muitas cidades muda o clima é outro. As pessoas se tornam mais alegres, mais festivas, mais comunicativas. Tem uma comida típica, onde todo mundo vai preparar a pamonha, a canjica, o arroz doce, e vive uma verdadeira experiência de confraternização. Tudo isso é bom, mas não é a essência da festa do São João. O São João, para nós cristãos católicos, é celebrar o nascimento do precursor de Cristo, é celebrar o nascimento daquele que é promessa de Deus na vida de duas pessoas que viviam angustiadas, Zacarias e Isabel. Eles eram já idosos e sofriam porque Isabel era estéril. E Deus concedeu então essa graça, a graça de Isabel conceber, e concebeu um filho especial. Por isso a profecia de Isaías que nós ouvimos nessa manhã disse: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Deus escolheu João Batista. Deus o elegeu com uma missão. E a missão de João Batista foi justamente preparar os caminhos do Senhor. Nós rezamos na oração da coleta, uma oração muito bonita. Ó Deus, que suscitar-te São João Batista, a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito, concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi os corações de todos os fiéis pelo caminho da salvação e da paz. Então, qual foi a missão de João Batista? Preparar um povo perfeito para Cristo, a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito. Então essa é a missão de São João Batista, e por isso então nós celebramos, nós festejamos o nascimento dele, e a igreja celebra, além do nascimento de Maria como santa, celebra também o nascimento de João Batista, porque o próprio Jesus vai dizer que ele, tem uma expressão que o próprio Jesus diz sobre João Batista: ele foi o maior entre os filho do homem, o homem maior entre as mulheres. Então, esse é João Batista. Dentre todos que nasceram, João Batista é o maior que nasceu de uma mulher. Justamente
A sua grandeza está em virtude da sua missão, preparar um povo perfeito para Cristo. E como se deu a preparação desse povo? Por duas maneiras. Primeiro, João Batista pregava, anunciava o Evangelho e convidava a todos ao caminho da conversão. Então a missão de João Batista foi pregar. Tem uma expressão bonita, uma voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto dos nossos corações. Mas também João Batista pregava e ele convidava a todos a uma experiência de batismo, o batismo de conversão. Por isso, Batista quer dizer o batizador, aquele que batizava, e todos aqueles que ouviam a palavra de Deus anunciada por João Batista, buscava o batismo, iniciava então uma vida nova. Então, amados irmãos e irmãs, essa é a grande missão de São João Batista, preparar um povo para o Cristo. E ele, na sua humildade, São Paulo hoje vai relatar que ele disse, apontando, eu não sou aqueles que vocês esperam, e eu nem sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E depois ele mesmo aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui hoje, quando nós nos reunimos para celebrar esta solenidade de São João Batista, nós também vamos celebrar o batizado de algumas crianças. A igreja continua a missão de João Batista em preparar um povo para Cristo. Porém, a diferença entre o batismo que hoje a igreja realiza e o batismo de João é justamente porque nós batizamos a partir do envio de Cristo. Cristo que envia a igreja na pessoa dos discípulos com a missão de batizar a todos, todas as criaturas, transformando-as em seus discípulos. João Batista batizava para a conversão. Nós batizamos em nome de Cristo para a salvação. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está a grande diferença entre o batismo de João Batista e o batismo que essas crianças irão receber daqui a pouquinho. Elas receberão, por meio do batismo, a efusão do Espírito Santo, o Santo que as coloca no caminho de santidade. Mas essas crianças não têm ideia, nem consciência da graça que está recebendo daqui a pouquinho no batismo. Por isso a igreja confia aos padrinhos e às madrinhas, aos pais, a missão de ajudar essas crianças a crescerem, tomando consciência de que elas são eleitas. Por meio do batismo foram eleitas a participar do povo de Deus. Então a igreja cobrará dos padrinhos e dos pais essa responsabilidade. Vocês vêm hoje apresentar os seus filhos para que eles sejam inseridos numa comunidade de fé e num caminho de discipulado que precisa do auxílio dos pais, primeiramente, e do auxílio dos padrinhos. Agora, amados irmãos e irmãs, como instruir os seus filhos e afilhados na fé? Quais os meios pelos quais a gente faz isso? Sendo primeiro homens e mulheres de fé e vivendo a sua fé. E vivendo aonde? Na sua comunidade. Então é necessário tomar consciência e iniciar a partir de hoje uma vida também de conversão, porque eu conheço todos vocês. Conheço, são todos do meu redil. E é preciso melhorar esse testemunho. Eu acredito que vocês são homens e mulheres de fé, senão não estariam aqui. Acredito em Deus, mas é preciso serem homens e mulheres de fé e praticar a fé.
E onde que nós praticamos a nossa fé? Na comunidade. Não se pode viver a fé longe da comunidade. O que é que acontece? A fé vai esfriando. Nós temos uma fogueira aqui do lado, não tem? Tem uma fogueirinha ali. Se a gente pegar uma brasa que está acesa e separar essa brasa daquela fogueira, o que é que vai acontecer com a brasa? Vai acontecer o quê? Assim também acontece com os batizados, quando se afasta da comunidade. Deus suscita no coração de vocês a fé, sustenta nesta fé, mas se vocês se afastam da comunidade, vai também se apagando. Primeiro vai ficar coberto de cinzas, né? E vai apagando, e chega até que um dia acaba a fé. A fé na igreja como sacramento de salvação. Esta é a barca de Pedro. Quem está fora dessa barca vai se afogar. Então nós precisamos estar dentro da barca de Pedro, que é a igreja. E o exemplo que a gente dá, se afasta da igreja, nós corremos o sério risco de perder a nossa fé, de perder até mesmo a nossa salvação. Então hoje Deus está concedendo a vocês mais uma vez a oportunidade de vir à igreja, de escutar a palavra de Deus, de apresentar os seus filhos e afilhados para o batismo, e a partir daí tomar essa decisão, dizer, olha, eu preciso também voltar para a igreja, eu não vou lá apenas levar os meus filhos e afilhados para serem batizados, mas eu também quero viver a graça do meu batismo. Todos vocês já foram batizados um dia, e por isso é necessário estar na vida comunitária, estar na igreja, para que essa chama que Deus colocou no coração de vocês nunca se apague, que é a fé e que é o desejo de uma vida plenamente feliz, um dia alcançando a salvação. Por isso hoje nós pedimos a intercessão de São João Batista, por essas crianças que serão batizadas, e também por todos os pais e padrinhos que hoje aqui se encontram, para que possam revigorar a fé e continuar caminhando, seguindo os passos de Jesus, escutando a palavra de Deus e vivendo os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,